Eu me esqueço de tudo. Eu sinto que eu estudo e que eu não lembro das coisas. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e a revisão realmente é algo que é polêmico porque eu acho que muita gente confunde a revisão, acha que, nossa, você precisa fazer determinadas técnicas, como essa técnica de estudar 24, 72, que é baseado num estudo que eu não vou dizer que é mentiroso, né, mas que é baseado em algo que não é um estudo científico, que não é algo aprofundado, e muita gente fica criando assim coisas em relação à revisão, e na verdade às vezes o problema é outro, é isso que eu quero discutir hoje. Aliás, eu tenho meu curso lá, o curso do Método Volts, que eu falo bastante sobre a revisão. Aliás, a gente tem um módulo lá de revisão, e é uma revisão tranquila, tá? Não é essa revisão maluca que o pessoal defende aí. E qual que é o grande problema da revisão que esse pessoal defende? Quando você vai escutar falar sobre a revisão, você escuta muito sobre a curva de esquecimento do Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus foi um psicólogo, tem gente que fala que foi um filósofo, mas a maior parte dos meus estudos indica que foi um psicólogo alemão, e ele criou a curva de esquecimento. E muita gente pega essa curva e fala, olha, você vai esquecer, e até nisso erram, né? 70%, 80%, 90% em um dia. Logo, você precisa fazer a tua revisão. Só que o detalhe, este estudo tem um ponto. Ele foi feito para que a pessoa conseguisse, para que os resultados conseguissem ser algo bem claro, né, e não ligado às próprias conexões que a gente tem com nossas memórias, né? Porque se eu fizesse um estudo para decorar nome de cachorro, e eu amo cachorro, certamente eu teria um resultado melhor do que uma pessoa que não liga para cachorro. Então ele fez com letras sortidas. Letras sortidas. Imagina você ter que decorar uma série de letras sortidas, tipo K-A-S. Imagina você ter que decorar isso daí. Bem difícil. Então ele fez com isso, e dizem, isso daqui eu não consegui achar, que ele fez em si mesmo. Ou seja, não é um estudo científico. Não é um estudo científico. É algo super pontual. Claro, não quero falar que não vale de nada. Porém, não é algo que para se basear, e muita gente usa para às vezes até mudar o estudo por causa disso daí, por causa da curva de esquecimento. Aliás, tem cursinho que usa na propaganda a curva de esquecimento. Olha que absurdo. Que falta de estudar um pouco sobre neurociência, sobre aprendizado. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Letras sortidas é muito diferente de você estudar, por exemplo, uma matéria como português, que tem algum sentido lógico, né? Às vezes não tem as exceções lá, mas estudar matemática é muito diferente do que você decorar algo que tem até um nível emocional. Aliás, tem uma série de estudos que apontam que uma das maneiras mais interessantes da gente decorar é a questão emocional. Né? Quando você tem uma emoção, tem um trauma, ou tem uma discussão ríspida, tem algo que seja muito emocional, você vai ver que isso faz com que você memorize mais, entendeu? Então, veja, quando você decora letras sem nenhuma ligação, né, letras que são neutras, você realmente vai demorar muito mais para lembrar disso daí. Mas isso não quer dizer que a revisão não é importante, não quer dizer que a memorização é importante. Qual que é o grande problema do pessoal que reclama, que eu coloquei aqui no começo do vídeo? O grande problema é que o problema às vezes não está na revisão, assim, pensando numa maneira formal de revisão. O problema está, às vezes, que as pessoas, às vezes, primeiro, começaram a estudar há pouco tempo. Então eu vejo gente reclamando que está 1, 2 meses estudando e você tem uma tonelada de informações e a pessoa já quer lembrar de tudo. Estudo para concurso, eu tô cansado, tô careca de falar aqui no meu canal, é algo a longo prazo, meu irmão. É algo que demora. Você achar que em 2 meses você leu ali pela primeira vez sobre artigo 5º e que você vai sair decorando tudo, é não entender que o estudo é um processo, e às vezes um processo até demorado. Tá? Então, as pessoas às vezes têm pouco tempo de estudo e já querem... Então esse é um dos problemas. Segundo problema, o segundo problema, ele passa pela questão que a pessoa às vezes tem uma sensação que ela não sabe. Porque quem que vai dizer se eu lembro ou não lembro de algo? Quem vai dizer se eu sei ou não sei de algum conteúdo?
da maneira que vai ser cobrado no concurso? Simulado, as questões. E às vezes a pessoa ela nem faz questões e ela fica com esse receio, com essa ilusão, porque realmente é difícil a gente parar para pensar, eu sei tudo de direito constitucional. Você vai ter insegurança, você vai achar que não sabe, vai achar que não lembra. Quem diz isso, se você realmente lembra, se você realmente está memorizando o conteúdo, entendendo o conteúdo, são os simulados, são as questões. Então, é muito importante você fazer. Então, esse daqui é outro problema. E o terceiro problema, a pessoa ela quer, às vezes, delegar a culpa que ela mesma tem. Então, ela não estuda com constância, e quando eu falo em constância, é estudar de segunda a sábado, por exemplo, que eu acho que é uma constância muito bacana. Ela não estuda com constância, ela estuda 2 dias para 3, fica um mês sem estudar, fica 2 semanas sem estudar, e daí ela pega e joga, eu tenho um problema na minha técnica de revisão. O problema é você. É você que não toma vergonha na cara e não entende a seriedade de estudar para um concurso público. E daí você joga que você está esquecendo. E por que acontece esse fenômeno da constância de estudo, de você estudar todos os dias, estar tão ligado a você memorizar, você ter um estudo que seja um estudo que você memorize? Veja, a gente tem um outro problema aqui, que é você achar que estudo e revisão são 2 categorias separadas. Nossa, agora vou revisar, agora vou estudar. Quando você está estudando, você está de uma certa maneira revisando. São coisas que estão ligadas. E uma das coisas que a ciência tem apontado é o que eles chamam de treinamento espaçado. A gente tem uma noção muito errada de como funciona o nosso cérebro. E tem até algumas coisas que são culpadas por isso, PNL, né? Essas coisas que não são científicas, né? PNL que liga, às vezes, o nosso cérebro ao funcionamento igual ao computador. E isso daí pode ser até usado como metáfora, mas é equivocado você dizer que nosso cérebro é um computador. Nosso cérebro, ele funciona e ele memoriza muito no espaçamento, no descanso. Então, você ter treinamentos espaçados, eles são essenciais para que você estude melhor. Por isso, o melhor caminho é que você tenha um cronograma, que você estude várias matérias, porque você está fazendo espaçamento entre as matérias. Por isso, é melhor que você estude, ao invés de ter intensidade em um dia só. Então, eu já peguei alunos que o cara não estuda na quinta, na sexta, daí no sábado ele quer estudar 8 horas. Em vez de você ter essa intensidade um dia só, você tenha constância, você tenha esse treinamento espaçado. E tem estudos científicos, né? Tem esse estudo aqui, que saiu na Direct Science, que ele aponta que o treinamento espaçado melhora a memória. Eles fizeram com camundongos, mas é algo já provado junto aos seres humanos, entendeu? Então, ele coloca aqui, estender o período entre eventos individuais de aprendizado pode fortalecer consideravelmente uma memória, aumentar sua vida útil, um fenômeno chamado efeito de espaçamento. Olha que interessante. E eles fizeram testes aqui com camundongos e verificaram que realmente, se você tiver ali pelo menos em torno de 1 hora de espaçamento entre uma coisa entre um aprendizado e outro, isso vai ajudar você. Olha aqui os testes com os camundongos que eles fizeram. Então, assim, tem uma vasta publicação. Eu vou deixar até o link aqui para quem se interessa, apesar de ser um artigo difícil de entender. Mas tem uma vasta publicação apontando para isso. O treinamento espaçado, ele é essencial. E como que eu posso fazer isso no meu estudo? Estudando todos os dias e alternando as matérias. Então, tem gente que defende, e até acredito que tem gente que passe assim, mas tem gente que defende, não, estuda uma matéria só e até terminar. Tem poucas pessoas que defendem isso. Mas o que a ciência aponta? O treinamento espaçado. Você estudar num dia ali, eu estudo até umas 2 horas, mas se você quiser estudar 1 hora, 1h30, 3 matérias, depois estudar 3 matérias no outro dia, 3 matérias no outro dia. Esse espaçamento entre as matérias é importante. Espaçamento dentro do teu estudo. Então, pelo menos ali, deixa um tempinho entre uma matéria e outra. No teu dia, se possível, você aprender no sábado, na manhã alguma matéria, à tarde outra, começo da noite outra, se for possível. Claro que isso não é uma realidade para muitos,
mas o treinamento espaçado ele é fundamental. Então, este é um caminho. Veja, assim você tem um estudo que você não precisa tanto revisar, porque você está fazendo treinamento espaçado. Outra coisa, às vezes você está estudando um conteúdo, então você assistiu uma aula de tipicidade lá em direito penal. Assistiu a aula, pá. Na outra sessão de estudo, você vai fazer exercício daquilo. E a outra sessão de estudo, vamos supor que ela acontece daqui 2 dias. Então veja, você estudou num dia e agora você vai fazer exercício em outro. Então olha que interessante, aqui você vai usar uma coisa que é essa forçação da memória. Tem até um nome isso científico, tem até estudos nisso, mas quando você força a memória, né, quando você usa esse esforço, é a melhor maneira de você estudar. Melhor que você ler, melhor que você reler, melhor que você fazer mapa mental, melhor que você rever a aula, é essa forçação, essa daí, meu Deus, o que é isso daqui mesmo? Pô, eu estudei há 2 dias. Então, isso daqui é muito, muito importante. A gente chama isso de recordação ativa. Toda vez que você está fazendo uma lembrança ativa, no sentido de tipo, sabe quando você está forçando e fala, pô, qual que é o nome daquilo mesmo? Sabe, toda vez que você está com esse pensamento, essa força, né, você está memorizando mais. E assim, você não precisa dessas revisões que o pessoal fala, tá? Eu acho que você pode ter algumas revisões dentro do teu estudo. Você pode, por exemplo, revisar perto da prova. Eu gosto assim, 1 mês antes da prova, você já está revisando tudo. Por quê? Porque esse é o melhor momento de você estar em contato com o conteúdo. Então, esse daqui é uma técnica que eu aplico com todos os meus alunos. Você está fazendo simulados, né? Os simulados ele vai fazer revisões, né, de todo o texto, de todo o conteúdo, assim, de maneira aleatória. Excelente fazer simulados como maneira de revisão. Outro caminho de revisão que muita gente não fala é você reestudar o edital. Vencer o edital, começa de novo. Até porque é impossível. Você vê uma vez o edital, você acha que você vai chegar na prova e saber tudo? Quando você passa pela primeira vez, às vezes teus índices de acerto são baixos. Você vai ter que passar mais vezes. E essa repassada é uma revisão e vai melhorar o teu desempenho. Se você quiser fazer uma vez por semana, revisão por questões, também acho legal. Agora essa revisão de 24/72, não acho inútil, ela tem sua função, mas ela é bem difícil de fazer, difícil de organizar, difícil de cumprir, e às vezes, nessa ânsia de você querer tanto revisar, você trava teu estudo, como se estivesse puxando um freio de mão. Então, eu falo assim, pô, substitua a tua revisão por todas essas técnicas, né? A revisão perto da prova, você estudar desse jeito, né, com espaçado e organizando e com constância. Você usar a recordação ativa, e a recordação ativa ela passa por questões, então fazer muitas questões. Eu acho que esse é o grande ponto. Concurso público, questões. A maior parte dos conselhos que eu dou tá aí, faça questões. Porque ela é recordação ativa, ela é revisão, ela ajuda na memorização. Quando você vai fazer as questões elas já trazem a repetição e o que mais cai de tendência no concurso. Então, você vai fazer, por exemplo, muitas questões do artigo 5º, porque elas caem muito e, portanto, merecem ser mais revisadas e você vai memorizar melhor. Então, questão. E, assim, você vai conseguir estudar melhor e não precisar mais ser esses malucos de revisões. Cuidado com o que o pessoal fala. É isso daí, pessoal, e bora estudar!